É isso, situação crítica no Pantanal neste momento. E isso que o período seco está apenas no começo. Seria esse mais um sinal das mudanças climáticas? É o que a gente vai entender agora no quadro CNN Terra com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Só para a gente entender, e aquilo que eu falei até com o Marco Antônio Mendes, é normal, nesta época do ano, haver uma certa redução no nível de chuvas, a umidade cai um pouco. É normal isso, né? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É normal, mas não da maneira como está acontecendo, né? O fogo faz, inclusive, parte da renovação do bioma, mas também não nessa intensidade. As coisas estão muito exacerbadas, né, para essa época do ano, ou mesmo considerando o período seco mais adiante. Então, isso mostra que os impactos das mudanças climáticas estão se fazendo presente na região central. E é importante a gente lembrar, Márcio, que há 2 meses nós apresentamos aqui a projeção de como o clima ia evoluir ao longo do ano, e isso que foi apresentado tem tudo a ver com o que a gente mostrou. Ou seja, as chuvas se concentrando numa faixa do litoral do Nordeste e do extremo norte, e na região centro-oeste uma seca muito intensa com calor muito acima do normal. E a gente viu uma das consequências disso, os incêndios, e o gráfico dos incêndios é impressionante. A gente lembra de 2020, sim, assustador o que houve, que a gente presenciou lá, e agora chegando muito perto disso. E num momento muito antes, muito anterior do que deveria estar. Inclusive, Márcio, essa situação atual, ela guarda similaridades preocupantes com aquela verificada em 2020 no que tange ao clima do Brasil como um todo. Olha isso. Não só no Pantanal, mas também o clima brasileiro atualmente, ele guarda muitas similaridades com o que aconteceu em 2020, que foi quando nós tivemos aquela seca enorme na região central. Tem relação com agora o agravamento disso com presença de algum evento tipo Laninha? Nós estamos num período de transição. Ele ainda não foi oficialmente decretado, esse período de transição, porque o Transição El Niño, Laninha. Exatamente, porque o consenso é que se espera que isso ocorra durante 3 meses. Mas, por exemplo, o Serviço Meteorológico Australiano, que tem parâmetros mais rígidos do que o serviço americano, ele já decretou um início praticamente do Laninha. Então, nós efetivamente estamos nessa fase de transição. E o Laninha, a gente inclusive tem uma arte para mostrar, ele realmente causa grandes preocupações. Olha. Aqui nós temos, em 2014, eu vou subir aqui para explicar um pouco melhor. 2014 foi quando nós tivemos a seca na região metropolitana de São Paulo. Note que o fluxo de ventos oceânicos, ele se desvia uma parte para o norte, a outra parte ele flete, né, faz uma curva em direção ao sul e impede a entrada de frentes frias no sul. Tá? Em 2016 nós tivemos um El Niño. Veja que o fluxo dos ventos vai no sentido contrário. Em 2014, no sentido anti-horário, impedindo a progressão das frentes frias, e aqui em 2016, ele meio que puxando as frentes frias, né, que vão avançando não só pelo sul, mas também pelo sudeste, região centro-oeste. Todas essas imagens são do mesmo dia, do dia de hoje, né, nos anos anteriores sim, também. E aqui nós tivemos em 2020, que foi o que causou a grande preocupação, de novo, o fluxo marítimo ou indo para o norte, né, do oceano, ou então ele fletindo em direção ao sul, similarmente ao que aconteceu em 2014, sim, impedindo uma progressão maior das frentes frias. E o que a gente tem agora em 2024 é uma situação parecida também, com os ventos indo mais para a região norte, né, pega uma franja aqui da região nordeste e norte, por isso que tem ocorrido mais chuvas nessa faixa, mas no que se refere à parte sul, há um fluxo no sentido anti-horário que impede uma maior progressão, uma maior entrada das frentes frias do sul. Então, assim, nós temos uma similaridade entre o que aconteceu em 2014, 2020 e 2024. Para a gente tentar acabar com esses incêndios, quando que as chuvas voltam ali na região do Pantanal? Márcio, difícil dizer face ao que tem acontecido, mas a perspectiva é só realmente depois de passar do período seco, quando a gente adentrar na primavera ou no verão.
Nossa. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, que sempre nos ajuda no quadro CNN Terra a entender esses eventos que estão cada vez mais próximos e mais constantes e nos atingem em cheio. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.